Olá, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. Seja muito bem-vindo. Você, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. E vamos ao que interessa, né? Nesse tutorial eu vou trazer um tema para você, abordar um tema para a gente refletir junto esse tema que é sabedoria. Então seja muito bem-vindo. Eu sou o Raimundo Oliver, ou Raimundo Pereira, do canal, administrador do canal. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus cuide do teu coração. E eu abri aqui logo no início aqui, abri aqui no canal aqui, o canal Oração Virtual, né, o canal aqui no YouTube, né, consequentemente. Procurar aqui um local aqui para a câmera. Você pode entrar aqui nos vídeos, ó. Você pode procurar aqui nos vídeos. Quando você chegar aqui, né, a tela principal é essa, Oração Virtual. Temos aí 103 inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Entende? Vou colocar aqui nos vídeos, os vídeos aqui que eu tenho colocado, né? Aí temos aqui, ó. Esses vídeos aqui são os vídeos que eu coloco no canal, que é uns vídeos que eu recebo no meu grupo de WhatsApp aqui da minha paróquia, e grupo de evangelização e o grupo paroquial. Eu recebo algum desses vídeos, então eu posto aqui, entende? Eu posto aqui, ó, aqui alguma dica do Padre Adriano, aqui, liturgia diária aqui com o Padre Paulo Ricardo. Aqui foi um encontro que teve, né, e a abertura aqui de uma relíquia, né, esse vídeo aqui. Tem alguns vídeos aqui, ó, que você pode estranhar, né, mas como eu recebi no grupo, né, da paróquia, do grupo de evangelização, eu coloquei aqui, ó, uma dica para a questão do quem tem muito acúmulo no grupo de WhatsApp. Então, assim, geralmente, né, na maioria das vezes, se caso eu errar em postar alguns vídeos aqui que não é do nosso conteúdo aqui, ligado à fé católica, cristã católica, da renovação, ó, tem o pessoal do Texto dos Homens aqui, tem um convite aqui para Nossa Senhora dos Prazeres, convite. Aqui tem uma mensagem aqui do Augusto Cury, entende? Então, uma palestra, né, do Augusto Cury. Se tiver algum vídeo aqui ou outro no contexto, né, que não seja essa aqui, um momento de oração que eu fiz numa missão que eu fui. Aqui tem uns áudios do padre do pastor Gessé, entende? Pastor Gessé e o Donizete Arruda questionando ele. Então, assim, se tiver algum vídeo aqui no contexto que não é, né, nessa área, com o tempo eu vou atualizando, deixando tudo ok direitinho para não fugir do assunto, tá certo? Então, um forte abraço, convido a você se inscrever, deixe seu like e vamos para o assunto desse tutorial de hoje. Eu separei aqui uma passagem bíblica aqui do Catecismo da Igreja Católica, né, o Catecismo, né, se você prestar atenção aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, né, em PDF. Mas antes eu vou ler aqui uma passagem bíblica, né, para a gente entrar nesse tema sabedoria. Eu vou ler aqui a primeira passagem aqui de Salomão, né? 1 Reis 3, a oração
a oração de Salomão, quando ele orou a Deus pedindo sabedoria, pedindo algo a Deus. Eu não vou lê-lo aqui o capítulo todo. Eu vou pegar aqui alguns versículos. Então aqui a passagem é 1 Reis 3. Eu vou pegar no versículo 4, né? A gente vai se debruçar aqui do versículo 4. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você a passagem. Entende? A citação também do catecismo, né, da Igreja Católica, eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá certo? Versículo 4. Foi o rei a Gabaon para ali oferecer um sacrifício, né, o rei Salomão. Porque esse era o lugar alto mais importante. Naquele altar Salomão ofereceu 1000 holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonho em Gabaon durante a noite e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós deste com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão do seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizesse reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E se embargo, e sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar, nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois que me fizeste esse pedido, e não me pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Eu te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que não me pedisse, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou me debruçar, né? Eu vou me debruçar logo nas, nas citações, a palavra, o catecismo da Igreja Católica. Vamos ver o que o catecismo nos diz. Eu peguei aqui o trecho, aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você ver, ó. A catequese sobre a criação, né? Eu peguei justamente esse ponto aqui que fala dessa questão da sabedoria de Salomão, né? Se você prestar atenção, deixa eu não sei se eu vou encontrá-lo logo de imediato. Vim aqui assim, ó. Vim aqui, deixa eu ver. Ali como tá marcado, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho.
Eu achei que eu tinha marcado aqui, mas eu não marquei não. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui pro ponto onde eu tava. Eu resolvi pegar desse ponto aqui com relação à questão da criação, né? Eu vou pegar aqui bem do começo aqui, ó, do 283, para a gente compreender o que eu quero colocar a respeito da sabedoria. O nosso tema desse tutorial é a sabedoria. Sabedoria, e no caso, a sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus para o homem, a sabedoria de Deus no meio da humanidade, a sabedoria de Deus para nós. A questão aqui, ó, a questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriquecem magnificamente nosso conhecimento sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. As descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador e a render-lhes graça por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem dizer, ou seja, essas pessoas citadas, né, os estudiosos e os pesquisadores, ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, pois a sabedoria artífice do mundo me ensinou. Aí tem aqui a passagem que tem aqui, que ele relata esse texto aqui, né? Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa passagem aí, né? Eu já marquei ela também aqui, do livro da sabedoria, tá aí, você pode anotar, né? Aqui nós pegamos a passagem da do primeiro Reis, e agora nós vamos para sabedoria, né? O livro da sabedoria é 7, como tá descrito aí, 7 do 17, 22, 28, o seguinte aí, 22 a 28, 22 aí, e aí a 28, né? Abrange toda essa questão aí da sabedoria aí. Eu vou pegar aqui do versículo 12 até o 17 e depois vou colocar aí o versículo 28. De todos os sabedoria 7, 12 até o 17. De todos os bens que me alegrei, de todos os bens eu me alegrei, porque é a sabedoria que os guia, mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente e reparto sem inveja, e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que a adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus. Recomendo-os, né, a ele pela educação que ela lhes dá, que Deus me permita falar como eu quisera e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios. Porque nós estamos nas suas mãos, nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Foi Ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas. Aí vamos dar um pulo aí lá por 22, versículo 22.
há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que tudo, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis, mais ágeis que todo o movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. No versículo 28, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. É ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma palavra dessa tão bela, né? tão plena. Então, assim, meus irmãos e irmãs, a respeito da sabedoria, né, eu quis começar, né, essa introdução com esses dois trechos, tanto o trecho de 1 Reis, o momento em que Salomão pediu a sabedoria a Deus, a passagem de o livro da sabedoria, né, você pode pegar, né, todo o contexto, né, do livro da sabedoria. Aqui eu coloquei só o 7, né, o capítulo 7, mas você pode se debruçar em todo o livro, né, da sabedoria, aqui na Ave Maria, né, na tradução, vamos dizer assim, da Ave Maria. Ela inicia na página 835, no livro da sabedoria. A minha tradução é Ave Maria, não sei se vai dar para você vê-lo. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Ave Maria tá aqui. Vou abrir aqui, ó. Ó. Tem alguns rabiscos aqui, mas a tradução Ave Maria, Bíblia Sagrada Ave Maria. Então, começa na página 835, é o livro da sabedoria. Então você pode lê-lo todo, você vai encontrar muita coisa nessa área a respeito da sabedoria, da ação ungida de Deus na vida do homem. E aí, assim, a questão do contexto que eu quero colocar a questão da sabedoria é que eu vejo assim que a sabedoria na nossa vida, na vida do ser humano, na vida do homem, sendo homem e mulher, né, do ser humano no geral, ela é quem nos dá vamos dizer assim, é quem nos dá o direcionamento, é quem nos dá, né, o toque, vamos dizer assim, o toque do mestre, o toque de Deus na nossa vida. E eu costumo dizer que assim que a sabedoria de Deus, ela é quem vai dar orientação, é quem vai orientar o homem no sentido de ele fazer a coisa certa. Entende? Eu fico vendo assim que em tudo que o homem faz, né? Tudo que o homem realiza, todos os seus projetos que o homem realiza, ele tem que ter a sabedoria, ele tem que ter, vamos dizer assim, esse toque de Deus, né? Eu fico vendo que a questão da sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus, eu poderia dizer que você tem que ter essa ligação, entende? Essa ligação com Deus. E aqui eu coloco no sentido
né, um aspecto que vai pesar muito para a questão da gente obter essa sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela para vir em nós, ou seja, para ela vir e permanecer em nós, ela tem que encontrar abrigo. Ela tem que encontrar em nós esse refúgio, vamos dizer assim. Ela tem que encontrar esse espaço livre, entende? É como que uma comparação assim bem grotesca, é como que você pegasse um cômodo e ali naquele cômodo, né, tem 10 pessoas ou seja, cabe 10 pessoas, mas você coloca 20 e você quer que entre mais 100 pessoas naquele ambiente, né? Isso no sentido físico. Claro que a sabedoria de Deus, ela é, vamos dizer assim, ela é um dom, ela é uma graça que no sentido assim, no sentido físico, ela não preenche espaço, mas no sentido espiritual, ela preenche muito espaço, entende? Não sei se você compreende, não sei se você me entende isso. A sabedoria divina é como o céu. O céu, ele não é um espaço físico, entende? O céu, ele é um estado de vida. Ele é um, vamos dizer assim, a gente diz que é um local, mas é um local no sentido de estado, né? Um estado de vida, é como se fosse um estado de felicidade infinitamente grande que só Deus pode dar, e isso é chamado de céu, né? Esse local. Então, assim, eu coloco dessa forma para que a gente entenda, para a gente compreenda a respeito da sabedoria, que a sabedoria, para ela ser dada a nós, ou seja, para ela ser dada a mim, para ela ser dada a você, é preciso que a nossa humanidade, o nosso ser, ele esteja apto, ele esteja, vamos dizer assim, ele esteja livre, ele esteja, vamos dizer assim, aberto a receber essa graça. E quando eu digo aberto, não sou aberto no sentido de estar lá aberto e a sabedoria vai entrar de qualquer forma, não. Mas essa sabedoria, ela tende, né, ela tem que ser pedida, ela tem que ser desejada, ela tem que ser ansiada, ela tem que ser nutrida, vamos dizer assim, a cada dia, a cada instante, entende? Por isso que eu quis colocar essas passagens bíblicas, né, e também no contexto do catecismo da Igreja Católica. Se você for procurar, né, eu até tinha grifado aqui, vamos ver se eu acho aqui mais alguma coisa aqui a respeito da sabedoria aqui. Apareceu aqui a sabedoria de Salomão, vamos ver se aparece mais alguma outra sabedoria aqui que esteja marcado aqui. Em que assim tem. Então, assim, isso tem que ser nos dado por Deus, mas nós temos que pedi-lo, e eu diria que até mesmo que assim, não é simplesmente pedir, né, e como diz a palavra, pedir e vos será dado, mas até nessa questão nós temos que ver um ponto, nós temos que ver aí um fator, nós temos que ver um seguinte aspecto nessa questão de pedir. Quando a gente pede, no caso aqui, quando Salomão pediu a sabedoria, né, não vou mais abrir o contexto, né, a palavra, mas quando Salomão pediu a sabedoria, a gente percebe que ele colocou alguns exemplos de como o seu pai Davi vivia, e, e ele se predisponha a vivê-lo também, né, que vivia diante de Deus, né, observando a graça de Deus, observando aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é desígnio de Deus. Ou seja, então, para que seja pedido essa sabedoria, e para que essa sabedoria me seja dada, é necessário que eu tenha essa conduta, é necessário que eu viva conforme, né, a sabedoria, ela chega em mim e ela encontra esse abrigo, ela encontra esse refúgio, ela encontra essa vontade de Deus que vai ser colocada em mim. E aqui entra essa questão, né, de que essa questão que eu coloquei aqui
aqui desse trecho aqui né, a questão aqui no catecismo, né, quando ele diz assim, ó, ele, cadê? Pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores, com Salomão, esses últimos pode dizer, ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos. Uma coisa que eu vejo aqui nessa questão que eu estou colocando, né, que eu estou querendo, frisando bem né, especificadamente, estou tentando especificar bem detalhadamente para poder a gente entender de que a sabedoria, quando ela vai ser dada a alguém, essa pessoa ela tem que merecer, vamos dizer assim, ela tem que merecer essa sabedoria. Ela tem que merecer, e não é merecer, eu diria, não é só merecer pelo seguinte aspecto, não. Por exemplo, eu sou bom, né? Eu sou bom, eu sou dócil, eu sou amável, entende? Eu sou carinhoso, eu cuido dos pobres, eu faço caridade. Ou seja, não é somente nesse contexto. Tem que ter um contexto, vamos dizer assim, geral. Tem que ser um contexto geral. Quando eu coloquei essa questão a comparação com relação à sala, por exemplo, né, no caso quando a gente convida uma pessoa para vir na nossa casa e a gente sabe quando essa pessoa vai chegar, a gente prepara a nossa casa, deixa um ambiente legal, né, arruma a nossa casa, entende? Ou então a nossa casa já está arrumada, já está, né, já é daquele jeito normalmente. Então quando aquela pessoa chega, ela vai encontrar um ambiente, né, um ambiente arrumado, um ambiente digno. E eu digo arrumado, não é que a casa ela esteja totalmente desarrumada e vai ser arrumada, não. Mas eu digo manter o que já é de costume, entende? Olhar se realmente aquilo que está que é no local, fica no local todo dia, se está normalmente arrumado como de costume. Então é nesse sentido, ou seja, quando a sabedoria a gente vai pedir ou a gente vai, né, pedir isso de Deus, trazer isso de Deus para a nossa vida ela tem que estar nos conforme, vamos dizer assim, ela tem que estar adequada a essa graça que vai nos ser dada, que é a sabedoria. É esse ponto, entende? É nesse sentido que eu coloco a questão da sabedoria. E aqui a gente poderia, essa questão da sabedoria, a gente poderia ver em vários sentidos. Por exemplo, às vezes na sua vida pessoal, você vai tomar uma decisão, né, no seu trabalho. Você precisa de sabedoria para como fazê-lo. Então essa sabedoria ela pode ser dada a você, né? Ela pode ser dada a você por intermédio de Deus, porque a sabedoria, né, como ele mesmo diz, né? Eu não sei se foi aqui ou foi noutra citação aqui, que talvez eu estou confundindo com essa, é de que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, né? A sabedoria a sabedoria né, dos homens, vamos ver aqui, bem aqui assim fala, né? A sabedoria aqui, a questão aqui é porque eu não marquei aqui, eu falhei em ter marcado essa, eu achei que não vinha para esse lado aqui, que o Senhor ele coloca que assim, que a sabedoria dos homens, né, ela é falha, ela é limitada. Então o sentido que eu estou colocando aqui é que em todos, né, em todos os aspectos que muitas das vezes a gente vai viver ou vai fazer,
ou precisa ser feito. Uma sabedoria, né? Uma sabedoria, ela pode nos ser dada, mas uma sabedoria infalível, né? Como a palavra bem diz aqui. Ó, bem aqui assim fala um pouco essa questão que eu estou colocando, ó, da sabedoria aqui, ó. Bem aqui assim tem aqui, ó, a fé, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu no sentido novo, né? Porque somos chamados a significar a partir daí também o ministério inefável que supera infinitamente tudo o que podemos, o que nós podemos compreender dentro do limite humano. É justamente algo, né, nesse sentido que eu tô querendo assim enfatizar, de que tudo que nós formos fazer, a sabedoria de Deus, ela supera tudo, entende? Ela supera tudo, ela nos dá a dimensão, vamos dizer assim, muito mais válida, muito mais eficaz, entende? Nesse sentido. Então, assim, é nesse ponto, né? É nesse sentido que eu quero colocar para você a sabedoria, né? A sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E aqui eu coloco a questão nas questões humanas, né? As questões humanas que eu digo assim, que muitas das vezes você pode trazer uma questão, né? Por exemplo, uma questão da humanidade, né? Eu não vou citar qual. Muitas das vezes você vai trazer uma questão da humanidade no sentido social, uma questão social, né, que precisa ser debatida, que precisa ser resolvida, que vai para o questionamento, às vezes numa roda, tem gente que vai para o questionamento, às vezes no congresso, uma coisa, e muitas das vezes esse discernimento, essa decisão tomada, ela é simplesmente tomada na sabedoria humana, entende? Na sabedoria humana, né? Prova disso para você ver né, é que eu não sei se eu não sei se eu vou encontrá-lo, né? Até porque o vídeo já está bem longo, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar aqui ver se eu deixa eu ver se é essa aqui, se é esse documento aqui. Eu não sei se eu vou encontrar não, mas eu vou tentar aqui colocar com as minhas palavras. Eu me lembro que quando foi, e isso eu não estava nem lá não. Eu me lembro que quando teve a eleição do Papa Francisco, né, para ser Papa, né, da Igreja Católica. Ver se eu acertei logo de imediato. Sim, correto. Eu acho que é porque tá maiúsculo. Eu não vou abrir não aqui, até porque tem muita coisa pessoal minha aqui, que são as minhas orações pessoais. Mas quando foi a igreja se reuniu
estava reunida para discernir o novo Papa. Eu estava num retiro espiritual meu na Serra, né? Todos os anos eu procuro fazer esse retiro. Nesse ano eu coincidentemente eu estava na Serra, né? Estava na Serra e eu rezando, né? Ali colocando diante de Deus, e eu não estava me lembrando dessa questão, né? Eu não estava me lembrando dessa questão. Essa questão da eleição do Papa, ela iria acontecer no decorrer, se eu não me engano, daquela semana. Poderia acontecer no decorrer daquela semana ou né, daquele mês, eu não lembro. Ou seja, eu sei que alguns dias atrás, né, algumas semanas atrás, eu estava nesse retiro rezando, né, e me colocando diante de Deus. E me veio esse pensamento a respeito de quem seria esse novo Papa, né? E eu fiz esse questionamento a Deus. Eu disse: Senhor, quem será o novo Papa, né? Quem vai ser o novo Papa? Quem é que vai ser? E eu perguntava assim, não no sentido de especificamente de quem seria a pessoa, porque aí é como que fosse uma questão de querendo adivinhar, querendo descobrir. Não, eu colocava no sentido de no sentido de como essa pessoa seria, se ela seria uma pessoa boa, se ela seria uma pessoa amável, se ela seria como o Papa, né, o pregador da paz, uma coisa, o Papa João Paulo II, né, um pregador da paz. Eu colocava nesse sentido. E aí eu continuei rezando, né, rezando, não nesse sentido, né, não no sentido de escutar isso de Deus. Eu continuei rezando as minhas orações normal. E teve um momento que eu senti no meu coração Deus dizer assim: o novo, o meu novo servo que virá, né, que estará à frente da minha igreja, ele será voltado para a pobreza. Ele dizia assim: ele será voltado para a pobreza, entende? Ele será voltado para os pobres, acolher aqueles que são frágeis, aqueles que são pobres. Algo nesse sentido. Eu escrevi isso na minha oração pessoal e ele colocava isso. Aí eu até coloquei para Deus no sentido que eu disse assim: ai, Senhor, quer dizer que ele vai ser como Francisco? A pessoa que me veio na hora foi Francisco. Eu disse: ai, Senhor, quer dizer que ele vai ser como Francisco, né? O Francisco de Assis, dos pobres. Eu coloquei desse jeito. Eu né, comecei um diálogo com Deus dessa forma. E aí, qual surpresa minha não foi quando teve a eleição do Papa, entende? E que ele era muito voltado para a pobreza, né? Para a pobreza, questão do hábito dele voltado para a pobreza, questão do franciscano, e consequentemente ele escolheu o que? Ele escolheu Francisco, né? Como o nome dele. Então, assim, quando eu veio, né, esse conhecimento para mim, eu senti ali como que? Como uma sabedoria de Deus, Deus me dando aquela instrução, né, de quem seria, independente de que não faria nenhum sentido muito para mim, ou faria algum sentido, né, por eu ter questionado a Deus. Mas Deus me disse, Deus colocou para mim, mesmo se ele não tivesse dito, não teria nada demais nisso. Mas aí é esse ponto que eu estou colocando justamente para você, de que em todos os aspectos, seja ele qual for, que você for fazer com relação à questão da sabedoria, de pedir uma sabedoria, de achar que você tem inteligência, de achar que você tem sabedoria para discernir uma determinada situação, seja ela qual for, eu digo para você, essa sabedoria, ela tem que partir de Deus, ela tem que vir de Deus, ela tem que ser inspirada por Deus, porque é Deus que dá essa sabedoria, é Deus quem dá a sabedoria, vamos dizer assim, verdadeira, a sabedoria, vamos dizer assim, infalível, como a própria Escritura diz. Na Escritura, o Catecismo da Igreja fala a respeito disso, ou seja, uma sabedoria que só vem de Deus, entende? O homem não tem essa sabedoria, o homem não tem a sabedoria para, né, vamos dizer assim, a sabedoria para criar, para criar uma, né, eu até postei no meu canal, no,
no Facebook, não nesse perfil aqui, né? Nesse perfil aqui não vai ser nesse perfil aqui não. É um outro perfil, um outro perfil que eu uso. Não vai adiantar eu abrir aqui porque não vai dar para ver. Eu compartilhei um vídeo, né, que eu encontrei na internet que mostra o quanto nós somos pequenos com relação aos astros, né, com relação aos planetas, né, ao cosmos, à Via Láctea, e colocando isso no sentido que só Deus é que pode ter criado coisa tão grandiosa, tão magnífica, entende? Então, lá esse vídeo é colocado nesse sentido, ele faz essa comparação, vai tem umas fotos dos planetas, né, uns planetas, umas estrelas que vão crescendo, né, com o passar do vídeo, vai crescendo e vai aumentando, e quantos milhões e quantos milhões de vezes, quantas mil vezes é maior do que aquele astro anterior, e vai crescendo, até chegar numa dimensão do cosmos, numa dimensão da Via Láctea. Quantos anos-luz fica distante a nossa Via Láctea com relação às outras Via Lácteas? Quantas Via Lácteas existem, né, aí no céu, né, né, no cosmos? Quantas Via Lácteas existem? Então, assim, colocando isso, ó, da onde é que vem toda essa sabedoria, da onde é que vem toda essa onisciência, da onde é que vem toda essa grandeza? Ou seja, é de Deus que vem. Então, assim, é nesse sentido que eu coloco a questão da sabedoria, né? Se você quer uma sabedoria verdadeira, uma sabedoria realmente que vem de Deus, né? Olhe, faça um exame, né, na sua vida, como se encontra a sua vida, como se encontra o seu ser, para que essa sabedoria ela chegue em vós e ela encontre abrigo, ela encontre, entende? Chegar num ambiente que está sujo, que está poluído, né, que essa sabedoria, devido ser divina, devido ser onisciente, devido ser pura, né, como a passagem aqui da sabedoria, ela fala, né, que ela fala esse sentido, né? Olha, há nela com efeito um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro. Ou seja, se é puro, não vai entrar numa coisa que está impura, né? Claro, né? Que tem clareza, né? Inofensivo, inclinado ao bem agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis, mais ágil que todo o movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ou seja, uma coisa pura não vai entrar numa coisa impura, né? É como a luz ela não vai entrar na treva. Como é que pode isso? A luz entrar na treva? É mais fácil a luz dissipar a treva. Ou seja, quando ela entra, ela expele, ela expulsa aquilo que é escuro, aquilo que é treva. Então, assim, se o nosso coração, né, se o nosso ser se encontra maculado, se encontra sujo, se encontra, né, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de coisas grosseiras que prejudica, que fere, que mata, que destrói, né, que vai contra, né, que deseja o mal, que quer o mal, que quer... Ou seja, a sabedoria não vai vir em nós, não vai vir na nossa vida se a gente, né, os pensamento negativo, pensamentos errôneos, pensamento, né, de difamação, pensamentos de perda, né, de perder, de matar, de destruir. Ou seja, não vai vir em nós. Ou seja, é aquilo que eu coloquei no começo, e eu encerro com isso, a questão que Salomão o fez. Ou seja, Salomão se colocou diante de Deus e pediu algo a Deus, que ele sabia que Deus tinha acompanhado Davi, mas ele sabia que Deus tinha acompanhado Davi porque Davi tinha sido, de uma certa forma, até um certo ponto, né, mesmo conhecendo os desatinos que Davi passou, mas ele sabia que Davi
ele tinha sido fiel a Deus, ele tinha buscado a fidelidade diante de Deus, entende? E ele se comprometeu dessa mesma forma: Senhor, eu vou ser fiel a Ti, eu quero estar diante de vós, eu quero fazer a Tua vontade, entende? Sem agredir ninguém, sem desejar o mal a ninguém, né? Sem entrar em questões, seja ela qual for, no sentido de querer tomar vantagem, no sentido de querer dizer que eu é que estou certo e a outra pessoa está errada. Ou seja, meu filho, minha filha, você por aí você já tira que a sua porta para a questão da sabedoria entrar por ela já vai estar fechada, já vai estar lacrada a sua casa, a casa do seu coração, o cômodo, né, da sua alma, como diz, né, Santa Teresa, Santa Catarina de Sena. O cômodo da sua alma, ele já vai estar obstruído, ele já vai estar poluído, ele já vai estar cheio de porqueira, cheio de mazela, que a sabedoria não vai querer vir fazer morada em você, entende? Ela não vai nem se arriscar a vir, porque esse conhecimento Deus tem. Deus sabe da questão da impureza, Deus sabe da questão, né, das artimanhas, dos artifícios que muitas das vezes a pessoa se sobrepõe. Mas aí você poderia até me perguntar, né, e eu termino com isso: Raimundo, mas eu vejo pessoas que estão se sobressaindo aí com algumas situações, algumas coisas. E que sabedoria é essa? Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã. Essa sabedoria aí, ela não vem de Deus. Isso que essas pessoas estão fazendo e que elas acham que é sabedoria, que eu arrisco dizer que não é sabedoria, porque a única sabedoria que tem esse nome é de Deus. Eu arriscaria dizer que são situações, que são fazeres, né, que são atitudes, né, manipuladas por outro ser, né, por outra questão, atitudes muitas às vezes humanas, atitudes muitas às vezes do próprio inimigo, né, que dá ali aquele conhecimentozinho, chulo, aquele conhecimentozinho medíocre para aquela pessoa, e ela acha que tá se sobressaindo, mas aí é como a palavra diz: a sabedoria dos homens é uma loucura, né, diante de Deus. Ou seja, ele está agindo como louco, ele está agindo, né, erradamente, erroneamente, e ele não sabe. Então, quando esse conhecimentozinho que ele acha que é sabedoria de Deus se chocar com a verdadeira sabedoria de Deus, isso se dissipará, né? Isso se consumirá. A sabedoria de Deus vai consumir a graça, as mazelas, né, que há nessas pessoas. E se elas deixarem, porque se elas não deixarem, elas vão continuar vagando, né, mendigando esses acontecimentos, essas situações na sua vida, achando que é sabedoria de Deus, e não é. Então, assim, meus irmãos e irmãs, eu espero que eu tenha sido bastante sucinto, direto, com relação a essa sabedoria. Aqui eu estou colocando a sabedoria que vem de Deus, porque eu acredito que não existe outra sabedoria a não ser a sabedoria de Deus, né? Então eu estou colocando aí a sabedoria de Deus. Deixo aí o canal Oração Virtual para você que não é inscrito se inscrever, se inscreva. Eu sou Raimundo Pereira, que administro o canal Oração Virtual. E na descrição do vídeo eu vou deixar as passagens, o trecho do Catecismo da Igreja Católica e também as páginas nas outras mídias sociais, tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo tutorial. Que Deus te abençoe, que Deus intervenha nas nossas vidas. Um forte abraço, que Deus te abençoe.